Primeiro, vamos entender o que é uma rede industrial. Quando há necessidade de um equipamento trocar informação com outro equipamento, a gente utiliza, assim, eu falo equipamentos a níveis industriais, beleza? Nós utilizamos a terminologia rede industrial. Não só apenas rede, porque rede ela é muito abrangente e ela pode ir muito para a área de TI. Mas como nós estamos falando de TA, que é tecnologia da automação, a gente fala de rede de automação. Então, o que é uma rede de automação? É um meio físico ou não, em que uma informação sai de um ponto A e vai até um ponto B. Não importa o tipo de dado. Inclusive, o tipo de dado importa para o tipo de protocolo. A depender do protocolo, você pode utilizar uma rede Profinet, você pode utilizar uma rede Profibus, você pode utilizar um protocolo IO-Link, você pode utilizar um protocolo AS Interface, um Modbus, RTU ou TCP. O protocolo importa a depender do tipo de dado que trafega naquela rede. Mas, em suma, rede industrial é quando um equipamento industrial, como o CLP e gateways, trocam informação entre um outro. Gateways, supervisórios, computadores industriais. Como o foco nosso hoje aqui é a rede Profinet, como que você vai encontrar desenhado estruturalmente, porque existe desenhos, fluxos de redes industriais, o protocolo Profinet. Então, vamos lá. Primeiro ponto, se a gente olhar essa tabela aqui, ó, a gente vai ver que tem uma linha preta, tá vendo? Essa linha preta é a Ethernet padrão. Então, a Ethernet usual, e a gente utiliza a Ethernet usual principalmente para comunicação entre computadores industriais, a gente vai conseguir identificar dentro de um projeto de rede industrial como a linha preta. Tudo que é linha verde, seja ela contínua ou tracejada, é o cabo Profinet. O cabo Profinet é esse cabo aqui, ó. Se você já trabalha na área de redes industriais, de automação, provavelmente você já viu um cabo de rede Profinet. Muito parecido com o cabo de rede Ethernet comum que nós temos aqui nas nossas casas, beleza? E eu tenho um terceiro ponto aqui, uma terceira linha que está tanto contínua como pontilhada, da cor um laranjado, meio amarelado, que é para fibra óptica. E aí vem um detalhe: rede Profinet com cabo fibra óptica, isso existe? Existe, e eu vou mostrar como aplicar, como utilizar. Um detalhe muito importante rede Profinet. Profinet é um protocolo derivado da internet, derivado da Ethernet, né? Então, protocolo Profinet. E o protocolo em si não necessariamente precisa de um meio físico. Como assim meio físico? Não necessariamente ele precisa de um cabo, beleza? Ele pode passar, por exemplo, por rede wireless. Peraí, rede Profinet utilizando rede wireless? Sim, perfeitamente possível de fazer isso. Toda vez que você vê uma nuvem aqui, ó, é um ponto de alta interferência eletromagnética. Eu vou explicar o porquê que eu coloquei essa simbologia de pontos de alta interferência eletromagnética. Um outro detalhe, gente, esse material em si, ele foi tirado do fornecedor ou do criador da tecnologia Profinet. Então isso aqui é um manual Profinet. Vamos falar assim, o verdadeiro manual Profinet, beleza? Vamos continuar aqui na nossa aula. Então, como que eu começo a criar uma rede Profinet? Certo? Como que eu começo? Eu gosto de falar da seguinte forma: se você está iniciando um projeto de automação industrial e você quer que essa automação industrial tenha princípios da indústria 4.0, porque todo mundo hoje fala de indústria 4.0. Eu resumo a indústria 4.0 com uma frase, que é a descentralização da informação. Mais para frente eu explico o que é isso. Mas se você quer que a sua rede industrial tenha padrões de indústria 4.0, anota aí, a primeira coisa que você precisa fazer, é utilizar uma rede que, em alguma instância, sem a necessidade de gateways, ela comunica com a rede internet. Por quê? Porque nós estamos falando de Big Data, nós estamos falando de nuvem, nós estamos falando de tecnologias como MQTT, protocolos como MQTT. Então, se você está trabalhando com redes industriais e você quer que em algum momento a sua rede industrial comunique com, seja padrão indústria 4.0, utiliza qualquer rede que em alguma instância comunique facilmente sem necessidade de gateways com a internet. E
A rede Profinet é exatamente isso. Tanto que o nome já vem, Profinet, porque ela é derivada da própria internet. E você começa um estudo dessa rede fazendo um levantamento de equipamentos. Quais são os equipamentos que estarão incluídos nesse tipo de rede? Então, vai ter CLP, vai ter gateway, supondo que você lá no campo, na parte mais baixa, você tenha gateways para comunicar com rede IO-Link e OAS, então você vai ter que fazer o levantamento dos gateways, os computadores industriais, os supervisórios de forma em si, e aí a partir disso fazer um layout. E aí, agora vocês vão ver os diferentes tipos de layouts que você pode utilizar, bem como as suas particularidades. Essas informações vão fornecer para você uma primeira ideia da extensão da sua rede Profinet. Porque apesar de dá para colocar muitos equipamentos, você consegue sim colocar muitos equipamentos Profinet na sua rede, a gente tem uma quantidade limitada, beleza? Principalmente se vai trafegar naquela rede muitas informações. Então esse é o primeiro ponto. Até agora tudo claro? Tudo claro? Vamos lá. Continuando. Então, fazendo o levantamento dos seus equipamentos, então, o que você geralmente tem que levar em consideração? Quais são os critérios? Primeiro, qual que é a classe de conformidade? Vou mostrar para você, classe de conformidade é como esses dados vão trafegar na rede, síncrona, de forma síncrona, assíncrona, eu explico agora por meio de uma tabela. Qual que é a exigência de tempo? A informação ela vai sair de um ponto A e vai até um ponto B e precisa necessariamente de um tempo. Qual é esse tempo? Beleza? Segundo, qual que é a função do dispositivo? É um CLP? É um controlador industrial? É um gateway? É um sensor? Porque existem sensores Profinet que já comunicam direto com a rede Profinet. Você tem que levar isso em consideração. Qual que é a viabilidade das relações e as comunicações necessárias? Ou seja, os equipamentos, é viável você utilizar a rede Profinet ou existe outra melhor? A gente vai responder tudo isso na live. O tipo de conexão vai ser por meio de cabo, vai ser por fibra ótica, vai ser por wireless. Você vai definir qual que é o tipo de cabo. Qual que é a classe de proteção? Se for um ambiente muito úmido, você tem que utilizar um IP69K, por exemplo. Não é muito úmido, você pode utilizar uma classe de proteção menor e isso vai com certeza impactar diretamente no custo final. E outras especificações que são importantes a respeito dos seus equipamentos de forma geral. E aí eu tinha falado para você da classificação, aqui eu falei, classificação, classe de conformidade. Existe a classe de conformidade A, a classe de conformidade B e a classe de conformidade C. O que são essas classes de conformidade? Nada mais é que como um dado irá trafegar em uma determinada rede industrial. É uma comunicação síncrona. Veja que é uma comunicação síncrona. Nessa imagem aqui, é o maior quadrado. Se é uma comunicação síncrona, faz parte da classe C. E ela tem a certificação de componentes, como de rede, como de hardware. E você tem suporte para elas também. Você está percebendo que a classe B está dentro de classe C? O que isso significa? Que a classe C abrange todos os recursos da classe B e da classe A. Então, a classe C, além desses dois que eu falei, vai ter componentes de rede certificados, uso de FNMP, troca bem simples de dispositivo controlado certificado, diagnósticos e alarmes, troca cíclica e acíclica de dados, comunicação Ethernet padrão e opção diagnóstica Ethernet padrão, tudo está dentro da classe C. Já a classe B não abrange, por exemplo, comunicação síncrona e não abrange certificação de componentes. Beleza? E a classe A, da mesma forma, não vai abranger a classe B, conformidade classe B e a conformidade classe C. Tipo de cabo. Geralmente a pessoa pensa que o tipo de cabo de rede Profinet é um cabo tipo esse daqui, que tem uma das pontas parecido com o RJ45, que nós utilizamos na rede Ethernet. Mas não. Você, além do RJ45, do conector RJ45, você também tem um conector M12. Quando você está comunicando, por exemplo, com o Master IO-Link, aí você tem que utilizar um conector M12. Beleza? É um exemplo. E você pode utilizar também fibras ópticas. Então, são 3 tipos de cabos específicos com conectores específicos, utilizados em cada um em projetos específicos, beleza? Então, esses são os tipos de cabos que nós utilizamos numa rede Profinet. Então, lembrando, RJ45 é o mais usual, você vai ver ele aí aos montes sendo utilizado. O segundo é o M12,
que é para comunicação com a IO-Link, comunicação com Master, por exemplo, a IO-Link ou outros equipamentos. E eu tenho fibra óptica, e o fibra óptica tem um conector específico, porque você tem que fazer uma fusão, aí você tem o pentcore, então é uma conexão mais específica.